Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Eu sou o professor Gregório, né? E hoje nós vamos continuar falando da calculadora científica, tá certo? Então ok, então a gente já viu que a calculadora científica ela tem essas três regiões. Essa primeira região aqui, né? Que é a região das teclas de configuração. Aqui, essas teclas em um cinza mais claro, a gente tem as teclas dos comandos científicos, logaritmo, ln, raízes e potências, trigonometria. E nessa parte inferior a gente tem as operações básicas de uma calculadora comum. Pois bem, então vamos falar aqui. Esse é o modelo que a gente vai trabalhar, tá bom? A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a nossa calculadora ela vem com as configurações estrangeiras. Então, a vírgula, ela não é a vírgula que a gente conhece para separar o inteiro do decimal, tá certo? Então, vamos a um exemplo. Vamos pegar a nossa calculadora. Vamos calcular aqui esse produto. 26,45 multiplicado por 123,89. Obviamente que 26 é a parte inteira, 45, 0,45 a decimal, 123 a parte inteira, 0,89 a parte decimal. Então, acionando aqui o igual, a gente tem esse número aí, né, que ele confunde um pouco a gente. Por quê? Porque o resultado está apresentando uma vírgula em um ponto. Ora, mas aqui só tem vírgula. E esse ponto, e essa vírgula, o que é isso? Então, o camarada desavisado, ele vai olhar aqui e vai achar que esse 3 é a parte inteira e que o restante é a parte decimal. E quando um problema pedir para você arredondar para duas casas ou três casas, o camarada vai colocar 3,28. Então tá errado, né? Porque na verdade a vírgula, a parte inteira é 3.276 e o restante é a parte decimal. Então vamos fazer essa mudança aí, porque a vírgula para o sistema estrangeiro, ele separa as unidades de milhar. Então o ponto é que eu separo tudo da parte inteira como da parte decimal. Então a gente vem aqui na tecla mod e vai até um display DISP1. Então a gente aperta, aciona o 1 e aí com o cursor vai até essa tela aqui, dot 1,2. Então dot é o ponto e coma é a vírgula. Então a gente vai dizer que o nosso separador vai ser a vírgula. Então agora sim, 3.276,89,5. Tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer essa mudança. Agora a gente vai operar com comandos básicos aqui, já da parte científica. Então, por exemplo, eu quero calcular potências e raízes. Então, a raiz, né? 5 elevado a 2. É simples, tem aqui, ó, x ao quadrado. Então, x, vejo que o 2 ficou aqui como se fosse elevado. Então, dá 25, obviamente. Notem que essa vírgulazinha aqui já está configurada. A gente não precisa mais mexer nela. Agora vamos elevar uma potência mais alta, né? Então 4, como é que eu faço 4 elevado a 6, né? Então se a gente olhar aqui, não tem nenhuma tecla, não tem que ter elevado a 6, não. Mas o comando aqui é esse símbolo que é como se fosse o circunflexo. Então a gente faz 4 elevado a 6, né? Aciona igual e dá 4.096, obviamente. Essa é a potência, certo? Então para potências mais altas a gente usa esse comando. Agora a gente vai calcular raízes, né? Então como é que eu calculo essa raiz aqui? Por exemplo, a raiz quadrada de 36, todo mundo obviamente sabe que é 6. Então a gente vem aqui, raiz quadrada de 36, então dá 6. Agora eu quero calcular uma raiz cúbica. Olhe que na nossa calculadora a gente tem os botões, as inscrições nos botões, e acima deles tem comandos secundários que serão acionados
de acordo com o que você está trabalhando. Então, por exemplo, olha, a cor shift. Então, aqui a raiz cúbica na raiz quadrada, aqui eu tenho a raiz cúbica. Então, se eu aciono aqui, ó, e aperto essa tecla, então já está dando a raiz cúbica de 2 e π. Onde é que a gente vai colocar 3,14? Não, eu não posso colocar 3,14, porque a nossa calculadora tem aqui, ó, na tecla XP acima dela tem um π. Então aciono o Shift e o π, ó. Então isso daí vai ser igual a 1,84, né? 1,84 aproximadamente, usando duas casas decimais. Isso a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então tá aí, claro que isso aqui é um número irracional, né? Então tá aí representado. Então a tecla Shift ela serve para acionar os comandos que estão acima das teclas, tá certo? Uma outra operação é com o ln, né? Então, por exemplo, eu quero calcular o ln de 12 mais e elevado a 2. Esse e, gente, é um número irracional, né? Que a gente pode acionar ele aqui, ó, em Shift Então, esse é o valor de E, aproximadamente, porque ele é um número irracional, tá certo? Então, esse E ele pode ser acionado de duas maneiras. Olhem que a tecla LN tem um E elevado a X e tem um outro E em uma cor que tem na cor do Shift e um outro E que é na cor da tecla alfa, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que se acionar o Shift são só os comandos da cor como se fosse um marrom. E a alfa é a vermelha, tá? Então vamos fazer isso aqui. Então, ó, uma maneira de acionar, se eu quiser E elevado a 3, é simples. Eu venho aqui acionando o Shift. Aciono o Shift, apareceu um Szinho aqui de Shift, tecla na tecla LN e no 3. Então, ó, E elevado a 3. Então tá aí o valor de E elevado a 3. Agora, se eu quiser usar a tecla alfa, o que é que eu devo fazer? Então, a gente vai fazer aqui. Veja que, lembrando que eu não precisei colocar o comando, quando eu aciono o Shift, eu não preciso desse comando aqui. Vou repetir de novo ele aqui para vocês. Então, Shift, LN. E eu já aperto direto, ó, porque 3, ó, porque aquilo já está esperando. É elevado a X, então ele está esperando já essa potência. Se a gente fizesse assim, ó, é elevado a 3, o que é que a calculadora vai dizer pra gente? Erro, tá vendo? Ela vai apresentar um erro. Então, isso aí já fica de aviso. Mas se eu acionar a tecla alfa e apertar o LN, vai aparecer um E. E esse E aqui, eu quiser é elevado a 3, eu vou lá, aperto o 3, ó, e ele coloca aqui pra mim o mesmo valor anterior. Então, aí pra gente se ligar, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o LN de 12 mais E ao quadrado. Então, LN de 12, eu posso botar entre parênteses, tá certo? É bom sempre usar os parênteses. A gente vai ver no decorrer do curso, quando a gente trabalhar com funções, esses parênteses serão muito bem-vindos, vamos dizer assim. E aqui eu vou acionar a tecla Shift, aperto, e no 2. Ó. Então, isso aqui está o valor do nosso número, 9,87 aproximadamente, é um número irracional desse tamanho aí, tá bom, gente? Então, ficar ligado aí na tecla LN, é elevado a X e o E, tá bom? Um pelo Shift e outro pelo alfa, respectivamente. Agora vem a parte mais, talvez a parte mais interessante, ou mais importante, que é o seguinte, tá? Então, vamos ligar a nossa calculadora. E aqui a gente quer calcular o seno, por exemplo, seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é, obviamente, todo mundo sabe que o seno de 30 é meio, então 0,5. Então, tá aí. Agora eu quero calcular, bom, a gente sabe que 30 graus, né, ele equivale em radianos a, então vamos fazer assim. O seno em 30 graus em radiano é π, então vou apertar aqui Shift, π sobre 6. Então,
posso usar aqui dividido por 6 ou aqui, ó, essa tecla aqui é uma barra para fração. Então, sobre 6, tá? Então, se eu apertar isso daqui, tem que dar o 0,5 novamente. Só que se você apertar aqui, ó, vai dar um número totalmente diferente. Por quê? Porque a minha calculadora ela está preparada para trabalhar com ângulos em graus. Degree é grau. Então, ó, tem que ter cuidado com isso. Quando a gente trabalha com radianos, com seno, né, cosseno e tangente, a gente tem que fazer essa alteração. Então, a gente vem aqui na tecla Mod, até aparecer esse display que vai aparecer aqui pra gente, DEG Radigrad. Então, você está em D. Então, você aperta no 2 e automaticamente ele vai mudar aqui para um Rzinho, você está vendo. E de novo a gente aciona o igual, ó. Então 0,5, porque é o seno de 30, né? Pi sobre 6 radianos, 0,5. Então quando a gente faz essa mudança é importante, tá? Tá atento, porque isso vai influenciar muito o resultado da sua questão, tá? Outra coisa interessante também, a gente pode falar sobre os arcos inversos, certo? Então, por exemplo, ó, eu quero calcular o ângulo cujo cosseno é 0,75. Então, você vai fazer o seguinte, você vai acionar a tecla Shift e a tecla cosseno. Veja que não apareceu o cosseno, apareceu o cosseno menos 1, porque a gente está trabalhando com o inverso agora, tá? Então, ó, 0,75, fechou aqui, ó. Então, isso é 0,72. 0,72 aproximadamente, 2 casas decimais. Então, o ângulo seria esse. Em que? Em radianos. Em radianos, porque aqui está em R. Se eu quiser saber quantos graus equivale isso daí, eu venho de novo aqui na tecla Mod, ó, e agora aperto no 1. Vai mudar aqui o D e eu aperto de novo igual. Então, 41,41 graus. Tá certo? Então, essa é a dica aí que eu deixo para vocês, tá? No mais, a gente vai trabalhar no decorrer das nossas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado. Pratiquem, a calculadora é importante. E aí a gente se vê na próxima aula, tá certo? Forte abraço para vocês e até mais.